Boa noite a todos. Prazer, uma honra enorme estarmos mais uma vez nos nossos estudos continuados do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite a todos que nos acompanham. Estamos aqui em Varginha, na página do Centro Espírita 3 de Outubro, falando aqui para Varginha, para o sul de Minas, para todo o Brasil, para todos que têm a oportunidade de estarem conectados conosco nessa noite de hoje. Hoje falaremos sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Este é o tema da noite e nós vamos comentar um pouco sobre este assunto. Vamos fazer uma oração de abertura para iniciarmos a reflexão da noite. Que o nosso Divino Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, possa estar presente com sua luz através dos espíritos superiores, para que possamos refletir nessa noite sobre a palavra do nosso Mestre, para que possamos entender e, a partir que entendamos, a gente possa praticar, possa colocar no nosso dia a dia esses belos, importantes, relevantes ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, dos ensinamentos do nosso querido, amado Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, como disse, vamos falar sobre o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos aqui no nosso início do capítulo, vou ler um pedacinho, que é o tema da noite. Está escrito o subtítulo Salvação dos Ricos, no item número 1. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon simboliza a riqueza material. À época era um Deus cultuado, o Deus da riqueza. Então, quando Jesus utiliza este ensino, Jesus, com conhecimento da cultura da época, deixa claro a quem ouvir esta questão. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e o dinheiro, em outras palavras. Mas nós vamos trazer isso mais profundamente para os dias de hoje, fazendo essa reflexão que a gente faz, atualizando estes conceitos culturais à época, mas o sentido sempre é um só, né? O ensino do Mestre de misericórdia, amor, perdão. Este ensino é claro e imutável. Mas quando Jesus diz não se pode servir a Deus e a Mamon, Mamon não se trata de uma força que rivaliza, que compete com Deus. Deus, como inteligência suprema, não há no universo, não existe nenhuma força no universo que possa competir com Deus. Então a questão não é esta. A questão não é essa. Contudo, vamos ver qual a interpretação deste ensino do Mestre que vem a calhar na nossa reflexão da noite. Exige alguns cuidados essa reflexão nesse ensino do Mestre para que a gente possa entender com mais precisão este ensino que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Vamos entender. Será que Deus condena o trabalho honesto que nos propicia a alimentação digna, que
que nos propicia uma moradia digna, a educação para os filhos, a saúde, o conforto necessário, o lazer, ou seja, as necessidades da nossa vida social, da nossa vida corporal. Será que Deus condena? Deus condenaria o sonho de uma casa própria, uma faculdade? Deus condenaria o sonho de possuir um carro, um veículo bom e todos os demais bens, patrimônios para uma vida digna? A resposta só pode ser uma: não. Deus não condena, Deus não reprova nada destas aquisições, nenhuma destas aquisições necessárias à nossa vida material, à nossa vida social. O que vai contra as leis de Deus é a avareza. O que seria a avareza? A avareza é o apego excessivo aos bens materiais, a avareza é o apego excessivo ao dinheiro, apego excessivo às riquezas. Porque já vamos deixar 2 pontos bem delineados. Escravizar-se ao dinheiro, ser escravo do dinheiro é uma coisa reprovável. Fazer bom uso do dinheiro é outra coisa, não é reprovável. Nós vamos ver que é importante fazer este bom uso do dinheiro. Quem tem essa oportunidade de ter uma vida abastada, de ter uma vida com patrimônio significativo. Contudo, a riqueza, os grandes patrimônios, sem dúvida, essa riqueza é uma prova muito difícil, uma prova mais difícil. É uma prova para nós, encarnados, mais perigosa que a pobreza. Por quê? Devido às tentações, aos arrastamentos que a riqueza pode nos proporcionar. A riqueza pode exacerbar, intensificar indevidamente o orgulho, o egoísmo, a sensualidade. Essa riqueza pode exacerbar, intensificar essas faltas, esses vícios que fazem parte da maioria de nós. A riqueza, então, em regra, ela torna o caminho para a luz, para a plenitude difícil, mas não impossível. Não impossível. Nesse mesmo capítulo, Jesus fala daquela questão que é mais fácil passar um cabo, uma corda grossa dentro de um minúsculo e milimétrico buraquinho de uma agulha do que um rico entrar para o reino dos céus. Contudo, ele não disse, nem naquela época, diante daquela cultura, ele não disse que era impossível um rico entrar para o reino do céu. Era difícil. E como eu disse, a riqueza em regra torna o caminho para o reino dos céus, ou seja, para a plenitude espiritual, difícil, mas não impossível. Boa noite aí a vocês que já estão chegando, ao Otávio, ao Paulo e a todos que já estão conectando com a gente, seguindo juntos aí em mais um estudo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse sentido, o mais importante é saber como se está gastando o dinheiro, como se está convivendo com a riqueza. Isso é importante, porque se é possível praticar a caridade sem o dinheiro, com o dinheiro também é possível. E no que tange a caridade material, com o dinheiro ainda é mais fácil. Então, o que importa para nós, para o nosso entendimento, é a gente já ter consciência do que fazer com o dinheiro, com a riqueza, com o patrimônio, quando nos é concedida essa oportunidade. O abuso, o mau uso da riqueza é que nos trará sérios prejuízos. É o abuso. Porque a lei do progresso é uma lei de Deus.
e necessitamos de grandes empreendimentos para que o progresso intelectual se desenvolva, se desenrole. Isso está na questão 780 do Livro dos Espíritos, salvo engano é a 7ª lei das 10 leis morais que estão expostas no Livro dos Espíritos. A lei do progresso. Estamos aqui para progredir materialmente também. E esse progresso intelectual, na maioria das vezes, ele antecede o progresso moral, porque os dois não necessariamente se desenvolvem juntos, mas a partir do momento desse progresso intelectual, onde adquirimos consciência dos ensinos do Mestre, das leis divinas, a partir do momento que adquirimos esse conhecimento, a gente tem condições melhores para evoluir moralmente, para adquirir o patrimônio espiritual, esse patrimônio que nos acompanhará pela eternidade. Então a lei do progresso é uma lei de Deus, é uma lei divina. E o homem tem por missão trabalhar pelo aprimoramento material do planeta, gerar riquezas para a sobrevivência de todos, gerar riquezas para todos. Isso a gente, claro, percebe que não é assim ainda, mas um dia será essa distribuição, essa má distribuição de renda, de riquezas que existe no mundo inteiro, muito forte. Essa má distribuição vai um dia ser substituída por uma sociedade mais justa. Isso não é utópico, é algo ainda que no nosso planeta bastante ainda rudimentar e está longe de acontecer, mas lutamos para isso, né? A gente vê muita gente falando sobre regeneração do planeta. Na realidade, eu não gosto muito de falar nisso. Está perto de um planeta de regeneração. Nós estamos longe ainda. E não adianta nada o planeta se regenerar, o planeta subir na escala evolutiva dos planetas, se nós não mudarmos em nada. Se o planeta adquire um nível evolutivo maior e nós não adquirimos, nós vamos ser convidados nas próximas encarnações aí para planetas mais primitivos, igual a Terra, ou pior do que a Terra. É o homem que muda o planeta, não é o planeta que muda o homem. Então vamos deixar de ficar pensando, a Terra vai se tornar um planeta de regeneração, ainda é de provas, expiações, ainda é. E se nós não nos mexermos, não nos movimentarmos para nós nos melhorarmos, o planeta uma hora acaba se desenvolvendo por espíritos mais evoluídos que aqui vão estar e nós vamos ser convidados a ir para outros planetas. Boa noite a todos aí, a Lília, Miltinho, prazer tê-los aqui conosco e todos vocês que estão nos acompanhando aí ao vivo aqui na página do Trejo do Facebook do Centro Espírita 3 de Outubro. Obrigado a todos que já estão compartilhando em outras páginas. Sempre é muito bom que a doutrina espírita atinja mais gente para que possam refletir e perceber o quanto é maravilhoso estudar a doutrina, o quanto isso nos aproxima das leis de Deus. Estamos hoje no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Pois é. Então acabamos de dizer que o homem tem essa missão de trabalhar pelo aprimoramento material do planeta, que o planeta então vai se desenvolver porque o homem está evoluindo. Essa é a questão. Bom, todos nós, a gente está falando de Mamon, né, de o Deus da riqueza, a simbologia do dinheiro, dos bens materiais, mas todos nós já tivemos e vamos ter ainda existências tanto na pobreza, quanto no meio termo e tanto na riqueza. Já tivemos essas experiências, estamos em uma agora, na maioria da população, né, em situação mais de menos posses, mas teremos oportunidades de gerir, de administrar riquezas, com certeza. É como estarmos numa faculdade de um curso onde nós, para passarmos para disciplinas no decorrer do curso, a gente tem que ser aprovado nas disciplinas iniciais, do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano. Se nós tivermos experiências em que nós
não consigamos aprender o que é para ser aprendido, nós vamos ter que repetir. Vamos repetir a matéria lá na faculdade. E assim nós vamos repetir no nosso plano reencarnatório. Se você vem com a missão de ter muito dinheiro, muitas posses, para que isso atinja mais gente e você não consegue fazer isso, você vai ter que repetir. Aí talvez você venha com esse mesmo propósito, mas sem tantas posses. Na pobreza, por exemplo. Porque a pobreza é uma existência sem muitas posses, é para nos ensinar a paciência e a resignação. A gente aprende com a falta de recursos, ter paciência, ter resignação, ter entendimento, porque estamos nessas condições. Assim como a riqueza também é uma prova para testar a caridade e a abnegação. Aquele que tem bastante riqueza, fortuna, ele tem essa missão. Ele tem que fazer com que essas condições que ele tem materiais se propaguem para o teu próximo, atinjam o teu próximo, beneficiem o teu próximo. A riqueza é um desafio. Ela vem como desafio de vencer o orgulho e o egoísmo e a vaidade. Vencer esses vícios que estão estagnados em nosso espírito. Então são missões difíceis, essas missões de pessoas que vêm abastadas com grandes patrimônios. É bastante complicado, às vezes mais difícil superar uma provação dessa do que a falta de recursos. Muita gente fala assim, mas eu queria tanto essa prova de ter muito dinheiro, né? Você vai ter. Já teve e vai ter. Mas vai ter que ter bastante responsabilidade, porque é uma prova difícil. O que é importante termos em mente é qual é a verdadeira propriedade nossa. O que é nosso de verdade? E o que é empréstimo de Deus? Este capítulo nos traz essa reflexão. O que é nosso? Nós somos dono de quê? E o que é que momentaneamente Deus está nos concedendo por empréstimo, temporariamente? Bom, nada que é para o uso do corpo é verdadeiramente nosso. Nada que é para o uso do corpo não é verdadeiramente nosso. Nem o corpo. Né? Não estou dizendo novidade nenhuma, que ninguém não saiba que todos vamos morrer. Como dizemos aqui na doutrina, todos vamos desencarnar. Então, nem o corpo nos pertence, é empréstimo de Deus. É empréstimo. E nós só vamos levar conosco para sempre, para a eternidade e para as nossas próximas escalas, para os nossos próximos aprendizados, nós só vamos levar os atributos do Espírito. Nós só vamos levar os atributos da alma. Ou seja, a inteligência que nós desenvolvemos aqui, o conhecimento que será um dia a sabedoria, conhecimento caminhando para a sabedoria. E nós vamos levar também as nossas qualidades morais. Isso nós vamos levar. Isso é nosso. Isso não é empréstimo de Deus. E as qualidades morais, nós podemos dividi-las em virtudes e os defeitos. Virtudes e os vícios, vamos levá-las. Qual nós estamos desenvolvendo agora? Nós estamos trabalhando qual qualidade moral? Estamos trabalhando os nossos vícios, afundando mais? Ou já estamos preocupados, já estamos conscientizados que temos que trabalhar as nossas qualidades morais para que elas se transformem em virtude? Virtude, eu já disse em outros estudos, virtude não é aquilo que você é amanhã, mas que depois da manhã não é. A virtude não, você não está virtuoso, você é virtuoso ou não. E a maioria de nós ainda não é virtuoso. Então nós temos que construir, edificar essas virtudes, porque elas nos acompanharão. Porque a virtude, as qualidades morais, as virtudes e os vícios, as qualidades morais, são nosso patrimônio, são nossa propriedade.
inteligência, conhecimento e as qualidades morais. Interessante também a gente dizer que no reino dos céus, ou seja, na vida espiritual, o papel moeda, o dinheiro, entre aspas, lá no plano espiritual, ele é o bem que fizermos aqui agora. O papel moeda é a nossa conduta para o bem. A conduta para o mal não vai lhe dar nenhum privilégio, nenhum reconhecimento, nenhum merecimento. Não há privilégios, é merecimento. Mas esse merecimento é adquirido com a prática do bem que fizermos agora. Seria, entre aspas, como se fosse um papel moeda que nos dará aquisições por onde formos, por onde andarmos de agora em diante. Então nós temos que aprender a nos desvencilharmos dos bens terrenos. E isso é muito difícil. Nesse próprio capítulo 16, Jesus ensina mais uma vez, quando aquele jovem pergunta ao mestre o que fazer para alcançar o reino dos céus. Jesus responde: siga os mandamentos que Moisés já deixou há tanto tempo. E ele disse: eu sigo esses mandamentos desde muito pequeno. Jesus, percebendo pelas vestes, e nem que ainda tivesse as vestes, que o mestre tudo sabia, só de ter o contato com a pessoa, mas o mestre percebe que era um jovem de muitas posses, e ele então diz: vá, doa tudo que tem para que você seja perfeito e venha me seguir. Aí ele fica triste e desiste de seguir o mestre, porque ainda faltava essa abnegação, esse desprendimento, esse desvencilhamento dos bens terrenos de forma excessiva. Essa passagem também está nesse capítulo 16, que a gente está estudando nesse momento, que não é possível servir a Deus e a Mamon. Então nós devemos, queridos amigos, vamos ver aqui o tempo passa rápido, mas ainda 24 minutos ainda. Nós devemos fazer projetos para a nossa vida, materiais e espirituais. Sim, devemos. Mas vem aquela questão: vamos priorizar quais projetos? Quais projetos serão mais importantes na nossa vida? Quais projetos serão incorporados à nossa identidade espiritual? Os projetos mundanos, infantis, materiais, ou os projetos espirituais e morais? A resposta é muito simples, todos nós sabemos, só não estamos colocando em prática pelas dificuldades. Nós temos que priorizar os projetos espirituais, morais. É isso que o Cristo disse quando ele, nesse título desse capítulo, diz: não é possível servir a Deus e a Mamon. Então a gente opta, vamos ser escravos da riqueza do dinheiro, ou vamos conscientizarmos que essa vida, essa existência é passageira e vamos priorizar os projetos espirituais. Então vamos continuar pensando nessa transformação íntima que devemos fazer. O homem que pelo seu trabalho honesto, assíduo e trabalho honrado constrói uma fortuna, ele experimenta uma enorme satisfação, que é justa e que Deus aprova. Deus aprova. A gente tem a mania de entender que é porque é rico que está indo de encontro contra as leis de Deus. Não necessariamente. Há muitos que não têm riqueza que vão de encontro contra as leis de Deus. Contudo, o apego, a avareza, o apego excessivo a essa riqueza, esse apego é que ofusca, que apaga todas as virtudes do coração. Isso é outra coisa. Então você ter condições, ter patrimônios, ter riqueza, é o apego a essa riqueza que vai trazer prejuízos bastante graves para as nossas existências futuras. Então vamos para um outro raciocínio. Se Deus lhe concede, veja bem, se Deus lhe concede nessa existência ou em outras futuras que a gente tiver, se Deus lhe concede a oportunidade da riqueza,
A oportunidade da riqueza, da fortuna, é porque Deus confia na sua capacidade de administrar, de gerir essa riqueza. Agora eu vou falar a coisa mais importante da noite. Deus confia em você para administrar essa riqueza em proveito de todos, não só para você. Não seria um egoísmo puro. O que adiantaria você ter a riqueza para beneficiar só você e seus familiares? Então, quando Deus lhe dá essa oportunidade de ter bens, ter riqueza, ter fortuna, Deus está confiando em você para que você administre bem essa riqueza em proveito da coletividade, gerando emprego e tantas outras formas, projetos sociais, incentivos à educação, ao estudo, a tantas coisas infinitamente sociais. Temos projetos sociais no mundo inteiro, de pessoas, de grupos que ostentam posição econômica vantajosa, mas que estão nessa linha de beneficiar a todos. Isso é o mais importante. Para aquele que tem a difícil missão de ser rico, ser abastado. Difícil missão, porque como eu disse no início, o arrastamento às paixões para as paixões inferiores é bastante intenso para aqueles que ostentam posição econômico-financeira diferenciada, avantajada. Então, ou seja, ruir, quedar, cair é um risco bastante presente. Então, ainda neste raciocínio, Deus não quer que você, tendo essa oportunidade da riqueza, Deus não quer que você rejeite as riquezas, abra mão das riquezas, abra mão da fortuna que porventura lhe alcance, que porventura você adquira, ou que herde de alguma forma, não interessa. Isso seria renunciar ao benefício do bem que se pode fazer gerindo a riqueza com sabedoria, administrando a riqueza com sabedoria. Deus espera que saibamos viver sem riqueza, sem dinheiro, na pobreza, quando assim for, mas Deus também espera que para aqueles que tenham a riqueza, que tenham os bens, que também possam fazer bom uso dela. Então, você tendo a oportunidade, o que interessa, o que é importante, é o bom uso que se faz dessa fortuna, dessa riqueza, em benefício de todos, e não apenas próprio ou de um círculo reduzido familiar. Deus quer mais da gente. Deus sempre quer mais da gente e sempre está no nosso alcance. Boa noite aí também a Thelma, muita gente que está chegando aí, Otávio, obrigado pela presença, já com vários compartilhamentos. A doutrina espírita agradece bastante, o Evangelho sendo divulgado é sempre muito honroso, muito proveitoso para todos nós. Neste mesmo capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode servir a Deus e a Mamon, Jesus exemplifica isso que a gente está falando aqui, da questão de ter riqueza, não ter, se é bom, se é ruim. Jesus exemplifica com o caso do jovem que eu acabei de contar, com a parábola lá do rico, do Lázaro, né? Vários casos, a parábola dos talentos também é contada. Todas essas situações, elas vão nesse mesmo sentido, em relação à avareza e ao apego excessivo aos bens materiais que vão inibir, vão dificultar a nossa caminhada rumo à luz. Vão dificultar, mas se a gente tiver a consciência do que se pode fazer, estando bem financeiramente, economicamente, aí com certeza a sua existência será de grande proveito. Nesse mesmo capítulo, há uma passagem de Lucas contada aí por Lucas no capítulo 19, versículos 1 a 10. É a questão do Zaqueu. Eu vou resumir todas as parábolas e todos os casos que são tratados por Kardec nesse capítulo, nessa questão do Zaqueu, porque o sentido é um só. O sentido é o mesmo. Então, em Lucas 19, versículos de 1 a 10, ele conta a passagem em que Jesus
estava em Jericó, uma cidade muito rica, uma cidade de comércio, em que lá ele encontraria Zaqueu, que era um publicano, um coletor de impostos. Mais do que isso, ele era o chefe dos publicanos, era um publicano muito rico, e ele ainda morava, o que facilitou essa riqueza dele, é que ele morava numa cidade muito importante da Palestina na época, que era Jericó, uma cidade de altos comércios e que gerava riquezas para o Império Romano. E Zaqueu era esse chefe dessa coleta de impostos à época, e não era muito bem quisto na cidade, era muito conhecido, mas por dúvidas o Evangelho deixa bastante claro que ele não teve essa riqueza adquirida licitamente, né? Ele utilizou de alguns artifícios ilícitos, legais, para ficar muito rico. E nós conhecemos a passagem que Jesus, caminhando no meio da multidão, Zaqueu queria a mudança. A notícia que chegava da boa nova de Jesus atingiu Zaqueu profundamente, e Zaqueu queria mudança, tanto que ele sobe numa grande árvore, numa figueira, para avistar Jesus, o que lhe traria uma certa humilhação se ele tivesse feito isso só por curiosidade. Não era apenas por curiosidade, Zaqueu queria a mudança. E ele então sobe nessa grande árvore, porque ele tinha pequena estatura, era baixinho para ver Jesus. Só que, para a surpresa de Zaqueu, não só apenas ele viu Jesus, como Jesus também o avistou e disse, né? Desça daí, Zaqueu, vou para sua casa que hoje eu preciso pousar nela, preciso me acomodar como hóspede na sua casa. Zaqueu já desceu depressa e recebeu o mestre, o nosso divino mestre, em sua casa, e a partir daí a vida de Zaqueu foi outra. Então Kardec coloca essa passagem de Zaqueu nesse capítulo, de que não se pode servir Deus e a Mamon, justamente para mostrar que um pecador, uma pessoa abastada, a partir do momento, como Zaqueu, que tem a consciência da mudança, tudo é possível. Então essa conversão de Zaqueu, ela nos ensina que, em razão de nossas más escolhas, nós podemos acumular tesouros aqui na terra que nada representam em termos de crescimento espiritual. Mas essas riquezas mal adquiridas, elas produzirão dores e provações em futuras reencarnações. Então, para construir um tesouro no céu, nós precisamos fazer do outro, nós precisamos fazer do próximo uma extensão da nossa própria família. Nós temos que fazer do próximo uma extensão da nossa própria família, ou seja, tratar o próximo como se fosse um dos nossos irmãos de sangue, um dos nossos familiares, o que é bastante difícil, mas é o que o Mestre espera de nós. Então nós vamos movimentar, nós temos que movimentar o dom recebido por Deus para poder avançar na direção da grande luz, avançar na direção dos ensinos de Deus, das leis de Deus trazidas pelo Mestre Jesus para nós e elucidadas ainda mais profundamente com outra visão pelo nosso codificador Allan Kardec. Então, utilizando ainda o Zaqueu como exemplo para nós, é possível, como ele, como Zaqueu, vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. É possível para nós, como Zaqueu, repito, vencer os desvios de caráter e corrigir os erros cometidos. Não é esperar a próxima encarnação, não, é agora. Como Zaqueu fez a partir daquele momento que o Mestre hospedara na casa dele. Então Jesus foi para Zaqueu o caminho da regeneração de Zaqueu, o caminho de sua regeneração espiritual, como também Jesus é o caminho para a nossa regeneração. Jesus, como ele sempre disse, o caminho, a verdade e a vida, e ele é o caminho da nossa regeneração.
seguir Jesus, entendendo Jesus e colocando em prática os ensinos do Mestre é o caminho seguro, é a trilha luminosa que nos ligará a Deus, que nos ligará a existências mais felizes. Haja vista que a felicidade desse momento é uma felicidade relativa. Para buscarmos a felicidade real, teremos que caminhar seguindo as pegadas luminosas do Mestre, teremos que caminhar com essa firmeza, com essa consciência, já que nós já temos esse desenvolvimento intelectual, já conhecemos as leis de Jesus, as leis de Deus, os ensinos da doutrina, resta-nos colocar em prática. E esse é o mais difícil, mas a gente tem que estar sempre orando e vigiando, sempre buscando essas melhoras, sempre buscando essa reforma íntima, independentemente de termos condições financeiras ou não, a gente entender o momento para superar todas as dificuldades de não ter as condições financeiras, como também fazer bom uso das condições financeiras para aqueles que têm as boas condições financeiras. Então essa é a mensagem central, é a mensagem principal desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que não se pode servir a Deus e a Mamon. Espero que tenha deixado para todos nós, para mim, para vocês, esta reflexão, para mudarmos um pouco esse pensamento em relação às pessoas que têm condições financeiras, que têm fortunas, que são ricas, a gente deixar esse pensamento de que essas pessoas estão sempre no caminho errado, né? Nem sempre é assim. Depende, como disse, e vou dizer novamente, depende do uso que vai ser realizado com esse patrimônio de cada um de nós. Então vamos sempre priorizar, todos nós, essa reforma íntima, essa caminhada no sentido de entender as leis de Deus, para que o nosso merecimento seja real e a gente possa sempre galgar existências mais felizes, sempre trabalhando, sempre entendendo as leis de Deus e sempre colocando em prática os ensinos trazidos por nosso Divino Mestre Nazareno, nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado aí a todos que estão conosco, acompanhando essa reflexão. Hoje nós fizemos mais ou menos o tempo que a gente faz, em torno de 40 minutos. Teria muito ainda a comentar sobre este capítulo, mas eu peço a vocês que deem uma lida hoje, nesse capítulo 16, que há novas reflexões lá a respeito do tema, para complementar o nosso estudo da noite. Obrigado a todos que nos acompanham aqui em Varginha, que nos acompanham em todo o Brasil, em qualquer lugar do mundo. Essa maravilhosa ferramenta que é a internet pode atingir muita gente longe. A gente fica satisfeito de estar contribuindo, ainda que em um trabalho humilde, mas contribuindo de coração para a divulgação da doutrina espírita. Vamos fazer a nossa oração da noite e agradecendo a todos pela oportunidade de estudarmos junto. Agradecemos ao nosso Divino Mestre mais uma noite de reflexão, onde aprendemos juntos sobre os ensinamentos desse representante de Deus, desse representante divino que um dia esteve entre nós corporalmente, mas que espiritualmente sempre esteve, sempre estará junto de nós para nos guiar a um caminho melhor, a um caminho de luz. Que essa luminosidade, essa luz do Cristo continue conosco, permaneça conosco e com todos os integrantes da nossa família, da nossa sociedade, para que a gente possa caminhar sempre firme, seguindo sempre a trilha já delineada pelo nosso Divino Mestre. Assim seja, um grande abraço a todos vocês e até a próxima, se Deus quiser.